Há um tempo eu digo mais alguma coisa, mas hoje eu gostaria de inverter essa ordem e pedir que nós lêssemos aqui em Lucas, no capítulo 14. Lucas 14, do verso 25 em diante. Lucas 14, 25 em diante. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece, ou, como diz Mateus 10:37, não amar menos a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essas são palavras muito pesadas, que a maioria de nós não lê, não medita, não gosta de encarar, teme ouvir. Geralmente, quando pensa num assunto, sempre pensa se sentindo culpado, mal, porque a veemência da demanda é de uma visceralidade chocante. O interessante é que Jesus diz o que diz às multidões, porque havia muita gente no fluxo dos acontecimentos que começaram aqui no capítulo 14. A gente vai observando um movimento de amontoamento humano, cada vez mais gente chegando, de modo que o que começou num banquete, uma festa, na intimidade de convidados selecionados, já está agora aqui num ambiente muito mais amplo, de muita gente ouvindo o que ele vinha dizendo e ponderando. E no meio dessa multidão havia certamente muita gente sinceramente impactada pelo que Jesus estava dizendo. Ele, no entanto, nunca se impressionou com adesões massivas. Nunca sentiu que tenha ficado maior porque mais gente o seguia, e nem menor porque todos o tivessem abandonado. Ao contrário, o que a gente vê em Jesus o tempo todo é um não esforço de gregariedade físico-geográfica. A gregariedade que ele propõe é relacional, é de amor, mas não é de fixação geográfica, nem de controle. Por isso é que a maioria das pessoas que ele vai curando, ele vai mandando de volta para casa. Até mesmo o endemoniado gadareno, que era uma figura digna de toda atenção contínua. Nós, se tivéssemos um gadareno na nossa vida que se convertesse ao Evangelho, ficasse liberto de uma legião de demônios e de ser o para-raio do inconsciente coletivo das cidades de Decápolis e de ser a figura arquetípica que a comunidade inteira precisava ver continuar louca por eles, e de repente esse indivíduo ser curado disso instantaneamente, ficar sentado em perfeito juízo aos pés de Jesus, e depois vir e dizer a Jesus: deixa eu ir contigo. A maioria de nós não ia nem deixar o homem fazer essa pergunta.
Na hora que ele ficasse liberto, a gente já dizia, olha, você vai ficar internado os próximos ano inteiro, espada a fé, porque a gente precisa ter certeza de que você vai estar bem. Aí Jesus confia tanto em Jesus, Jesus confia tanto no Espírito Santo, no amor de Deus, que o homem pede isso e ele diz, não. O melhor para você sou eu em você, do que você comigo. Volta para os teus, para os da tua própria casa e dize a eles tudo que Deus fez por ti e como teve misericórdia de ti. Você o vê curando pessoas e devolvendo-as imediatamente na direção familiar. Ou vê milagres acontecendo e em momento algum ele dizendo, olha, fica comigo e vem. Ele deixa as pessoas livres. De modo que nunca adesões o inflaram e nunca deserções o diminuíram. Ao contrário, ele diz palavras difíceis propositalmente, e quando as pessoas se chocam, ele não se satisfaz com o número dos chocados e ainda choca mais ainda, perguntando, quereis vós também porventura retirar-vos? Podem ir. De modo que quando ele vê essas multidões, ao invés de se sentir seduzido, o que ele vê é provavelmente uma quantidade enorme de pessoas empolgadas, mas não conscientes do significado das palavras dele, do significado de amá-lo, do significado de segui-lo, do significado de ser dele, do significado de dizer eu o sigo. E aqui ele significa a visceralidade do que seja dizer, eu sou discípulo de Jesus. E ele não categoriza o significado dessa declaração e nem dessa confissão, relacionando nada disso a qualquer coisa de natureza moral, ou das etiquetas dos homens, ou do que se come, ou do que se bebe, ou do que na vida de maneira cultural se faz. Ele de fato categoriza o significado de ser discípulo dele por um único elemento, que tem a ver com renúncia. Quem é meu discípulo me ama mais do que pai. Se o seu pai foi muito ruim, para você é muito fácil isso. Mas quando você tem um pai parecido com Deus na bondade e na graça, e na misericórdia, e na generosidade, e no entendimento, e no amor, fica quase natural entender o coração de determinados filhos e filhas com pouco entendimento espiritual e que tiveram pais e mães tão generosos, bondosos, misericordiosos, humanos e grandiosos nas suas manifestações de amor para com a vida e o próximo. Fica natural entender esses filhos terem uma veneração quase beatificada, e algumas vezes até pedindo, depois que o pai e a mãe já não estão, que interceda por eles, de modo que eu sempre que vejo pessoas exercendo essa crença, cheia de amor, pedindo ao pai e à mãe que foram tão virtuosos e que já não estão, que não se esqueça deles, que interceda por eles, eu tenho toda a compaixão e toda a misericórdia, porque eu os entendo. Se eu tivesse um pouquinho de superstição e não tivesse consciência do Evangelho no meu coração, seria uma coisa muito natural, venerar o avô que eu tive, o meu pai que partiu agora, porque são figuras que te inspiram enormemente, e se você não se acautelar, o seu coração corre o risco de colocá-los no nicho que se torna prejudicial. Aí vem Jesus e diz, olha, para ser meu discípulo, você tem que saber se você me ama mais do que o melhor pai, se você me ama mais do que a sua melhor mãe. Geralmente as pessoas têm problemas com pai e com mãe. E os problemas com pai e com mãe significam um problema para o indivíduo que tem um problema com o pai e com a mãe.
porque ele às vezes tem problemas muito mais graves com os filhos. Isso não significa problema para eles, como é o problema deles como filhos, com o pai e com a mãe. Então, que eles não conseguem ser generosos para com o pai e a mãe, porque o pai e a mãe é que teriam a obrigação de ser compreensivos e generosos com eles, como eles acham que esse é o papel do pai e da mãe, compreender e serem generosos, e como o pai e a mãe não compreendem e não são generosos, eles são, portanto, antitéticos e agressivos em relação a pai e a mãe. Mas se o filho chegar em casa, esbofetear, bater, agredir, virar a mesa, ameaçar o pai, a mãe, vomitar bêbado na mesa, aí a compreensão e a misericórdia tendem a ser muito maior do que para com o pai e com a mãe, por muito menos. Agora, quando o filho é legal, é bom, é maravilhoso, é aquele tipo de filho que faz o pai e a mãe se sentirem lisonjeados, porque ele se torna a nossa imagem, a nossa semelhança melhorada, e aí você amá-los menos do que a Jesus, começa a ficar complicado. Aí você diz, eu não estou lhe entendendo, porque eu amo ao Senhor Jesus mais do que tudo. Mentiroso. Não ama nada. Você não ama nem mais do que o carinha que você encontrou na noite ontem no bar. Se tiver uma proposta para fora do Evangelho, você vai. Aquele que quiser ser meu discípulo tem que me amar mais do que pai, do que mãe, do que filho, do que filha, do que irmão, do que irmã, mais do que a sua própria vida. Porque se alguém quiser ser meu discípulo, deve tomar a sua cruz, antes negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Do contrário, não avaliar o significado de ser meu discípulo vai trazer muita vergonha existencial, histórica, muito conflito, muita guerra, muita milícia interior, muito sentimento de acachapamento frente à vida, muita frustração, muita sensação de culpa, muito autoesmagamento. Porque qual de vocês vai tomar uma decisão dessa sem consideração, sem ponderação, sem reflexão? E notem, eu lembro, ele está dizendo isso às multidões, que não gostam desse tipo de apelo, não gostam desse tipo de proposta. A multidão quer um show de cura, quer um show da fé. A multidão quer qualquer coisa que lhe seja um afago, que lhe seja pão, que lhe seja cura, que lhe seja facilitação, que lhe seja baú da felicidade. E é justamente para esse grupo que ele diz, olha, se vocês que estão aqui nessa multidão toda não ganharam consciência do significado de quem eu sou e do que implica me seguir sendo meu discípulo, eu quero dizer isto. Na prática, vocês vão ter que me amar mais do que a pai, do que a mãe, do que a filha, do que a filha, do que a mulher, do que o marido, do que o irmão, do que a irmã, mais do que a vocês mesmos. Para que isso aconteça, vocês vão ter que negar o self, o si mesmo, que é essa construção fabricada, que é subproduto do curso do mundo, das influências e das circunstâncias, da cultura familiar, das projeções dos pais, das transferências que nos são feitas e a gente abraça para nós, dos desenvolvimentos ou neuróticos, ou paranoicos, ou de qualquer natureza que a gente vai fazendo, ou com as responsabilidades que nos dão, ou com o sentimento de rejeição que a gente pensa sentir, ou experimentar, ou de fato sente. Por todo esse caldo de conjunturas, de circunstâncias, de interpretações, de subjetividades, é que se forma essa camada que não sou eu, que é a minha máscara, que é a minha persona,
que é o que eu vendo, que é o que eu conto, que é o que eu digo, que é o que eu ando, que é o meu jeito, que é o meu trejeito, que é a minha assimilação, que é a minha incorporação, que é a minha mediunidade psicológica incorporando essas camadas e camadas, me deixando possuir. E que é o que esconde o meu eu. De modo que a maioria de vocês aqui sabe que o eu aí dentro não tem muita relação com o que aparece do lado de fora. E, frequentemente a pessoa está confessando uma coisa em nome da sua persona pública que não tem nada a ver com aquilo que lá no coração ela sabe ser a verdade dela. Então, para ser discípulo, a primeira coisa é desconstruir Harry. Tem que pegar, tirar tudo e ver o que é você e o que foi implante. O que é silicone da vida em ti. O que é prótese. O que é extensor de braço. O que é fêmur falso do Gattaca, aumentando a tua altura. O que é incorporação psicológica, cultural. O que é imitação. O que faz parte da sua entrega e da sua renúncia de você, entregando-se aos padrões e aos modelamentos e aos forjamentos do tempo, da era, da hora, mas que não tem nada a ver com quem você é. E aí Jesus disse, para ser meu discípulo, pai, mãe, filho, filha, mulher, marido, irmãos, amigos e você mesmo precisam ser menos amados. E vocês têm que amar mais a mim do que tudo. E a prova disso é a decisão de renunciar à grandiosidade do self, como diz a minha mulher. Quando ela quer falar assim de um indivíduo que está surtadão, ela diz, mas a grandiosidade do self está enorme. Está do Frei Serapião, imenso, descomunal, enorme. Tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz. Tomar a cruz significa abraçar essa morte daquilo que tem que morrer em nós, porque não é nós. E seguiu. Porque quem de vocês, ou quem seria o homem, que indo construir uma torre, não vê se com os recursos que ele tem, ele vai poder concluí-la, porque uma torre é uma edificação visível para cima. Assim como ser discípulo de Jesus é algo que projeta, que visibiliza, porque coloca você andando na antítese, andando você na contracultura do fluxo de todos. Porque a mente de Cristo é antítese da mente do mundo, do que está estabelecido como valor, como prioridade, como significado, como importância, como essencialidade. O essencial no mundo não é aquilo que é essencial no Evangelho. O que é importante no mundo como sistema, em geral, é a abominação do ponto de vista do significado espiritual do Evangelho. Por isso, se você quer ser meu discípulo, ele diz, meça os custos. Veja se com os recursos disponíveis, você vai não apenas lançar a fundação, mas vai edificar. Que é para que os outros não passem e digam, olha que tolo. Lançou o fundamento e não foi a lugar nenhum. Ou não será também semelhante a um rei que, indo a peleja contra um outro rei, avalia se com o seu contingente de 10 mil homens ele poderá enfrentar o outro que vem contra ele com 20 mil. Porque se ele não puder,
Jesus diz, é melhor mandar uma embaixada pedindo condições de paz. Assim também, conclui ele, aquele entre vós que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Por isso foi que eu disse que a palavra inteira do que Jesus estava dizendo sobre amar pai, mãe, filhos, mulher, marido, amigos e a própria vida, amar a isto menos do que a ele, porque do contrário nós não poderíamos ser seus discípulos, tinha equivalência a renunciar a tudo quanto tem. Aí você diz, poxa, quem é que quer esse negócio? Só não quer aquele para quem Deus não é Deus. Como aquele rapaz lá de Manaus que eu contei semana passada lá em casa, a história dele, que Adriano e eu íamos entrando com um amigo meu de muito tempo lá, numa estação de televisão, de onde ele é dono, e ele olhou e viu um funcionário, só que ele é um funcionário aqui da gente, está zangado com Deus, está zangado, crente, muito crente, mas está zangado com Deus. Está zangado. Eu falei, mas por quê? Porque diz que Deus levou a mãe dele. Aí eu falei, e aí, o que você fez? Eu chamei ele e falei, escuta, você está zangado com Deus? Estou sim, estou muito zangado com Deus. Levou a minha mãe. E aí ele disse, mas você tem certeza que foi Deus mesmo que levou a sua mãe? Foi sim, doutor, foi Deus que levou. Foi Deus mesmo? Foi Deus. Você tem certeza que foi Deus? Claro que foi Deus. Escuta, não foi o diabo não que levou a tua mãe? Não que é isso! Que o diabo nada, foi Deus que levou a minha mãe. Falou, mas pois se foi Deus, mas é Deus, Deus é legal, Deus é bom, Deus é amor, é Deus mesmo que você está falando, né? E você está zangado porque foi Deus que levou a tua mãe? Meu irmão, e a alternativa? E se tivesse sido o diabo que tivesse levado a tua mãe? Ou Deus não é maravilhoso para você, porque se for, qual é o teu problema? Se manifesta amar a Jesus mais do que a pai, a mãe, se manifesta nessas coisas assim também. Qual é o meu problema se hoje está fazendo um mês que meu pai foi levado para o Senhor? Eu digo aleluia. Ele está com o Senhor, ele não está com os vermes, ele não está na tumba, ele não está apodrecendo, não está nada disso. Ele está em glória, cheio de glória. E se eu amo ao Senhor mais do que ao meu pai e do que a minha mãe, a passagem do meu pai para o Senhor é glória. O maravilhoso é que nada disso é difícil. Só é difícil enquanto a gente não tem a coragem de renunciar. Mas na hora que você tem a coragem da renúncia, que diz, eu amo Isaac. E o Senhor diz, pega teu filho, teu único filho Isaac, a quem tu amas, e leva no monte que eu te mostrarei, e o oferece ali em holocausto a mim. Para Abraão, essas palavras de Jesus não foram poesia, nem construção psicológica sem consequência. Era uma proposta radical de andar, ir e fazer. E ele anda, leva os servos, quando já avistam um monte, ele diz aos servos, fiquem aqui, porque eu e o menino, indo lá, tendo adorado, voltaremos para junto de vós. É por isso que Abraão é o pai da fé. Eu vou com meu filho, depois que eu tiver sacrificado ele em adoração, eu volto. Agora isso só é tão louco, porque Abraão era tão apaixonado pelo menino. Ele leva, renuncia a promessa, renuncia seu nome, renuncia sua história, renuncia a continuidade de tudo, renuncia até o que Deus tinha dito a ele que faria. Porque se Deus disse que faria e decidiu não fazer, esse é um problema de Deus. Eu vou fazer o que Ele está mandando. Esse homem ama a Deus mais do que a tudo. Abraão, por isso, é o primeiro discípulo consciente. E é poupado no Monte Moriá, porque o prazer de Deus não é em sacrificar absolutamente ninguém, mas em revelar a Abraão a concreção da sua própria disposição em fé. E
E agora isso serve a Abraão, para Abraão saber que pela misericórdia de Deus, a disposição dele era de amar ao Pai mais do que ao seu próprio filho. Só que enquanto a gente não toma a disposição da renúncia, a gente não fica livre para seguir a Jesus. Não em razão de termos deixado compromissos com o pai, com a mãe, com irmãos, com o filho, com a mulher, com o marido, ou conosco mesmos, mas só porque nós nos dispusemos a ter um amor maior do que nós, e maior do que aquilo que nos gerou, que nos produziu, porque esse amor é aquele que gerou todas as coisas e é o sentido da nossa existência. Aí quando isso se instala na gente, o passo da libertação é o de renunciar a tudo quanto tem. Não significa que você vai sair de casa, que você vai deixar o pai, ou a mãe, ou os filhos, ou a mulher, ou o marido, ou os irmãos, nada disso. Mas vai significar que a sobrepujança do amor eterno de Deus em você vai colocar cada uma dessas coisas no seu próprio lugar, o que vai dar a você uma libertação enorme para poder amá-los sem culpa, amá-los sem medo, amá-los sem dependência, amá-los sem codependência, amá-los sem karma, amá-los sem ligações e acorrentamentos entre o que a gente poderia chamar de o nosso destino e o deles, amá-los sem que nós nos liguemos ao que é pior neles, amá-los libertos do que seja a cultura perversa que porventura os envolva, de modo que essa renúncia só nos faz tê-los melhor, essa renúncia só nos faz sermos melhores para eles, essa renúncia só gera em nós uma relação de saúde para com eles. Mas enquanto a gente não toma essa consciência e não dá os primeiros passos, o chamado de Jesus parece para uma radicalidade tão visceral que seguir significa desistir da vida e carregar aquela aflição do cristianismo medieval que se chibateava, se chicoteava, se punia e pedia a Deus que chegasse logo a hora da cessação das tentações e dos desesperos e das vontades contidas e das repressões e de todas essas misérias que a gente conhece. Na prática, Deus vai nos ensinando como isso acontece, mas eu me lembro que eu compreendi isso muito cedo, embora na prática eu tenha tido que exercitar isso até aqui, todos os meus dias. Mas eu me lembro que antes de ter filhos, várias noites eu fiquei em oração a noite inteira, em jejuns por eles. E a oração que eu fazia era: Senhor, eu desisto de todos os meus filhos, se eles não viverem para o louvor da Tua glória, eu não quero tê-los. Se eles não viverem para Te agradar, eu não quero tê-los. E se Tu decidires levá-los todos eles no mesmo dia, eu vou Te glorificar ainda assim. No arrobo da juventude, em jejuns devotos, você diz isso sem saber as consequências e o significado quando as coisas começam a acontecer. E o filho não tem que morrer fisicamente para você ir renunciando. Não é renunciando a ele, mas é renunciando à primazia do amor, do nosso amor por ele sobre a consciência do Evangelho, porque eu não tenho condição de honrar pai e mãe se eu não amar Jesus mais do que a pai e mãe. Eu não tenho condição de fazer bem a meus filhos se eu não amar a Jesus mais do que aos meus filhos. Eu não tenho condição de amar a minha mulher se eu não amar a Jesus mais do que a minha mulher. Eu não tenho condição de amar a mim mesmo se eu não amar Jesus mais do que a mim mesmo.
Do contrário, eu só farei mal ao meu pai, mal à minha mãe, mal à minha mulher, mal a qualquer um. Para eu poder amá-los bem, eu tenho que amá-los menos que a Jesus. Porque é só o amor maior por Jesus é o que me dá liberdade para poder amá-los livremente, sem os vinculamentos adoecidos. Quando você entende isso, você não perde nunca mais nada na vida. Porque você já renunciou a tudo antes. Tudo é bônus. E até a dor é bênção. Porque você tem um amor maior. É esse amor maior que fortalece você para a vida. É esse amor maior que capacita você à vida. É essa renúncia a tudo quanto prende, escraviza, cega, passionaliza, imparcializa, tira a visão, tira a percepção, tira a autopercepção, nos faz presos a destinos às vezes perversos, porque nós os amamos mais do que a vida em Deus e nos tornamos cativos de um tipo de vinculamento que nos leva para a doença. A única maneira de ajudá-los é amando-os menos que a Jesus. Não é amando-os menos. É amando-os até onde se deve e pode amar a pai, a mãe, a mulher, a marido, a filhos, sem que eles se tornem os deuses da nossa vida. É amá-los muito mais do que os amamos, amando-os muito menos que os amamos, porque amamos mais a Jesus. De modo que o amor por eles cresce, quando o meu amor por Jesus é maior do que por eles. E o meu amor por eles diminui, quando o meu amor por Jesus é menor do que deveria ser. Ou é do tamanho do amor deles, ou menor do que o que eu tenho por eles. Por isso é que Jesus disse que aquele que quer ganhar a sua vida, perde. Aquele que perde a sua vida, ganha. Porque o que ele disse ganhar, ele usou a palavra do nosso condicionamento histórico, psicológico, existencial, do que significa ganho e conquista. Ele está usando a nossa terminologia. O que vocês chamam de ganho, o que vocês chamam de conquista, o que vocês chamam de vida, em sendo conquistado, significa a perda de vocês. Agora, se vocês desistem e renunciam a isso que se designou como sendo vida e que de fato é o fluxo da própria morte, você vai ganhar a sua própria vida. De modo que nessa renúncia não há morte, nessa renúncia só há vida. Agora, onde é que entra aquela história de Jesus dizendo, escuta, veja bem se você tem recursos para construir a torre. Ou veja se com os 10 mil você pode enfrentar o inimigo que vem com 20 mil. O que é que isso tem a ver com o que a gente disse até aqui? Antes de qualquer coisa, Jesus está dizendo, antes de dizer eu sou um discípulo, tome a decisão no coração de amar a mim, diz o Senhor Jesus, mais do que a tudo. Porque se você não me amar mais do que a tudo, você não vai conseguir ser meu discípulo, porque ninguém me segue se não me amar mais do que a todas as coisas. Porque o que eu proponho como evangelho é amor por Deus, pelo significado da vida e da verdade, mais do que por qualquer outra coisa. Não pode haver mentira de estimação, não pode haver homicídio justificado, não pode haver perversidade ungida, não pode haver vínculos de autodestruição e de destruição mútua no relacionamento, enquanto eu chamo isso de amor. Se você quiser ser meu discípulo, o caminho do evangelho que eu proponho, nele não cabe isso que você chama de vida. Por isso, meça bem. Sua vida vai ser vida se você me seguir, diz o Senhor. Mas o entendimento pagão, instintualmente animal, que nos habita,
não tende a concordar com isso, porque o que nos habita é esse desejo de dizer dá e dá. Por isso, se você não negar a si mesmo, você não vai abraçar a vida, porque o que você pede como vida, Deus não chama de vida, e é só quando você renuncia aquilo que se chama de vida sem que o seja, é que você descortina o significado da vida que é. Agora, o que é que significa avaliar os custos, medir os recursos, ver se, além do fundamento, eu posso continuar, ver se no enfrentamento contra o antagônico eu tenho como enfrentar. Construir a torre é iniciar esse processo e perseverar até o fim. Não sem marcha rés, não sem acidentes, não sem tropeços, não sem aprendizados duros, não sem escassez e dificuldade, não sem impotência muitas vezes. Porque não esqueçam que depois que Jesus disse essas palavras, os apóstolos deles tiveram que aprender um caminho longo. Não tinha ninguém acabado ali. Era o início da aventura. Mas assim mesmo eles disseram e provaram que o amavam mais do que pai, mãe, irmãos, amigos, esposas, na prática, porque disseram, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vai ser da gente? E Jesus disse, em verdade eu vos digo, aquele que fez isso por amor de mim, terá muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitos filhos e filhas, muitas casas e campos, neste mundo, e com perseguição, e no porvir, a vida eterna. Jesus diz, avalie se você vai construir, e avalie se com o contingente você pode enfrentar, do contrário, peça condições de paz. Por quê? Sabe por quê? Porque depois que você ouviu essa palavra aqui hoje à noite, eu sei que ela não só está sendo simples e clara ao entendimento da razão de todos aqui, mas ela está sendo límpida como palavra do Evangelho. Ninguém vai mais poder dizer que não ficou sabendo das implicações de seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa amar a Ele, a palavra dEle, ao Evangelho e dar razão à palavra dEle acima de tudo e mais do que tudo. Se não for assim, não é. É cristianismo, é caminho da gracismo, é evangelicalismo, é qualquer uma outra panaceia para nos enganar, para nos auto-enganar, mas não é o chamado ao discipulado. Quando a gente diz eu quero, nenhum de nós está completo, mas completa tem que estar a vontade de que a completude nos alcance. Pedir o acordo de paz é chegar e dizer para Jesus, eu sei que os contingentes que eu tenho, com eles eu não posso nunca mais enfrentar o volume da revelação. Esse outro que vem contra você com 20 mil, pode ter sabendo, é a consciência do Evangelho, que vem avassaladora. Porque quando eu fico sabendo tudo que eu fiquei sabendo, e quando eu digo que creio em tudo quanto eu tenho dito que creio, desse momento em diante, eu instalo e instituo o Evangelho como minha salvação ou como minha maior adversidade e adversário. Ninguém diz impunemente, eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho, eu sou da palavra, sem viver impunemente. Ou você se entrega na renúncia e anda no fluxo do Evangelho de Deus, ou a admissão de que ele é verdade, mas uma admissão de que ele existe, que ele tem todo esse contingente, esse arcabouço que me supera,
e eu não tendo na minha decisão interior manifestado a convicção da minha própria impotência de lutar contra e propor condições de paz, que significa renúncia do que eu tenho, do meu poder, do meu desejo de reinar, da minha supremacia, da minha capacidade de autogestão, de autodeterminação, e rendo isso tudo a Deus, ao Evangelho, à palavra, e no pacote eu entrego o meu maior amor, as minhas maiores admirações, os meus compromissos instintuais mais naturais, entrego até a minha própria vida e a deixo ser superada pelo amor de Deus em mim. Se eu não fizer isso, o Evangelho se transforma apenas no meu maior pesadelo. Por isso Jesus diz, propõe uma embaixada, chama Deus para conversar e entrega e renuncia. Porque isso é que vai estabelecer as condições de paz na sua vida. Quando você renuncia ao que tem. Tem gente que pensa que se enfraquece quando renuncia o que tem. O indivíduo que renuncia tudo quanto tem é o que se torna mais forte para viver. Hoje à noite eu queria saber quais são aqueles elementos nos quais o Espírito Santo mexeu enquanto eu estava falando, expondo o Evangelho para você? O que ele suscitou na sua consciência, no seu entendimento? Em que áreas ele botou a mão, ele mexeu, ele descascou feridas, ele levantou cascas, ele revelou ídolos, ele mostrou doenças, dependências. Porque a gente tem que ser consciente e decidido acerca do fato de que nós somos discípulos de Jesus ou nós somos discípulos dos nossos caprichos, das nossas doenças, dos nossos karmas, das nossas memórias familiares, dos nossos compromissos com a morte, das nossas honras suicidas, das nossas dignidades autodestrutivas, de todos esses vinculamentos com a ilogicidade, com a insensatez, mas que são apenas vínculos com a visceralidade animal de um pertencimento que a gente não quer nem saber se está matando a nós e aos outros. Se você quiser ser meu discípulo, Jesus diz, seu vínculo de vida e morte é comigo. Se não for assim, você não vai poder amar mais a quem você diz que ama. É só me amando mais que você amará a eles mais. É só renunciando a eles que você os terá. É só me pondo acima de todas as coisas que eu vou poder ter todas as coisas, fazendo bem a você e você bem a todas as coisas. Porque se você não busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça, as outras coisas não são acrescentadas. De modo que quando ele fala em renunciar ao que se tem, ele está justamente falando em botar o reino em primeiro lugar, e a consequência disso não é que você sai empobrecido, a consequência disso é que você sai maduro, adulto e liberto, podendo amar com liberdade, podendo amar sem vício, podendo querer sem posse, podendo desejar sem querer sensualizar ou escravizar ou controlar. E para que isso aconteça, eu preciso renunciar a mim mesmo, porque eu sou mau, eu sou controlador, eu não amo, eu quero possuir. De onde vêm os nossos ciúmes, as nossas invejas, as nossas mágoas, se não do anti-amor? Experimente amar Deus mais. Os seus ciúmes vão diminuir. Experimente amar Deus mais. E você vai amar mais aqueles a quem hoje você deseja possuir mais a Deus. Experimente amar Deus mais. Que o mais de Deus não torna nada menos em nós, a menos que eu não ame a Deus, aí as coisas todas se diminuirão, porque sem o amor de Deus, que outro amor pode crescer em mim? Assim, o caminho da renúncia
é o caminho da riqueza. O caminho da negação a si mesmo e do tomar a cruz é o caminho da glória. O caminho da abnegação é o caminho da conquista. O caminho do altruísmo é o caminho do encontro que é verdadeiro. O caminho do maior amor por Deus é o caminho do meu amor crescido por aqueles que eu digo que quero amar e pelos quais eu vivo e em razão dos quais eu digo que não renuncio a nada nem para Deus. Deu para entender que a gente labora o tempo todo se agarrando naquilo que expulsa o que nos ama de nós e que a renúncia a isso que faz aquilo que Paulo prometeu a Filemão em relação ao escravo Onésimo. Se você abrir mão e renunciar a ele como escravo, você o terá numa outra categoria, não mais como escravo, muito mais do que como escravo, você o terá como um irmão caríssimo, quer na carne, quer no Senhor. Mas para isso, o dono do escravo tem que renunciar à posse, tem que amar mais o reino. E aí, estranhamente, aquele que antes seria o escravo, seria o direito dele ter, possuir, usar, cresce e se torna irmão caríssimo no Senhor. Quando a gente renuncia por amor a Jesus, a gente não perde amores, a gente ganha amores. Amores que já não são vícios, já não são dependências. Amores que são amores, que a gente ama com liberdade. E a gente ama sem fazer mal, nem a eles e nem a nós. Porque até o caminho da minha autopreservação só acontece quando eu amo a Deus mais do que a mim. Porque quando eu amo a mim mais do que a Deus, eu só me faço mal. De modo que Jesus não está convidando nenhum de nós para o caminho da automutilação. Ele está dizendo, jogue fora essa carcaça, porque o que vai sobrar é você.